E eu convido a todos para que abram as suas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Hoje pela manhã nós estudamos o Salmo 133. Hoje, agora à noite, nós vamos estudar o Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos, Pai, em Sua presença. E agora esse momento tão especial, importante para as nossas vidas, onde estudaremos a Sua palavra. Ó Deus, continue falando aos nossos corações. Nós esperamos no Senhor que possamos ser renovados nesta noite por Sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, é que oramos. Amém. Então, irmãos, hoje pela manhã, como já falamos, nós estudamos o Salmo de número 133, um salmo que está entre aqueles que são considerados cântico de romagem. E nesta noite nós vamos estudar também o Salmo 130, que também é considerado um salmo de romagem, ou um salmo de peregrinação. E este salmo, ele é relacionado também entre aqueles que são considerados salmos de penitência. São 7 salmos penitenciais e esse é o 6º salmo de penitência. E nós não sabemos quem é o autor deste salmo. Não nos é revelado o autor e também é desconhecido o contexto histórico em que esse salmo foi escrito. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que o salmista, nesse momento da sua vida, ele está experimentando um momento de profunda angústia. Ele está expondo aqui para nós esse seu sentimento de tristeza, de profunda angústia. Certamente a consciência de seus pecados o levou a perceber a miséria em que ele se encontrava naquele momento. E assim o salmista, ele ergue a sua voz e suplica a Deus por auxílio. Então o salmista aqui, ele está buscando no Senhor o auxílio para a sua vida. E este salmo é mais do que uma oração por auxílio, pois também contém a certeza da exuberante e grandiosa misericórdia de Deus, que é capaz de apagar todos os seus pecados, e capaz também de apagar todos os nossos pecados. Então, como disse um comentarista, o salmo começa
nas profundezas da angústia e termina nas alturas da esperança confiante em Deus. Então nós vamos estudar este salmo, vamos aplicá-lo também às nossas vidas nesta noite com o auxílio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que este salmo nos ensina? Primeiramente, eu quero que os irmãos observem que nas profundezas da angústia, o cristão deve clamar a Deus. Nas profundezas da angústia, nós cristãos precisamos recorrer ao nosso Deus, que é refúgio verdadeiro, que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Então, nas profundezas em que o salmista se encontrava, ele clamou ao Senhor. Observem os 2 primeiros versículos. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Eu quero que os irmãos observem aqui 2 aspectos importantes. Primeiramente, o lugar de onde o salmista clama a Deus. De onde ele clama a Deus? Ele diz que das profundezas. Ele encontra-se em desespero, nas profundezas, clamando ao Senhor por socorro, por livramento. E a palavra traduzida aqui por profundezas, refere-se sobre as profundezas do mar. Embora a palavra mar não apareça aqui, mas é uma palavra utilizada para o fundo do mar. Meus irmãos, para os judeus, a palavra profundezas não é um fator positivo como é para nós. Geralmente nós falamos pensamentos profundos, sentimentos profundos, ocupar-se a fundo, mas o judeu, ele nunca usaria esse tipo de expressão com um fator positivo como nós usamos. O judeu relaciona profundezas com o incompreensível, com as profundezas do oceano, com as profundezas da terra. Então, para o judeu, mar é sinônimo de turbulência, é sinônimo de desolação. Mar na Bíblia é símbolo de turbulência, de agitação e de desolação. Então, observem que é nesse contexto que o salmista se encontra, e é dali que ele clama a Deus. Há um sentido, irmãos, aqui de urgência. O salmista não pode esperar por muito tempo. Ele precisa urgentemente ser resgatado dali, ser tirado daquela condição do fundo do poço. Ele não pode permanecer ali, naquele local, por muito tempo. Há um sentido de urgência. E outra questão que eu quero que os irmãos observem é a palavra clamar. Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. A palavra que o salmista usa aqui é mais do que um simples clamor, é um verdadeiro grito por socorro. A urgência de sua situação fica bastante clara com a repetição dos seus pedidos. Olha o versículo 2, ele diz: a ti clamo.
escuta a minha voz, os teus ouvidos atentos e minhas súplicas. Então ele grita por socorro. Meus irmãos, ao olharmos para esta passagem, nós podemos observar que nem sempre as coisas acontecem em nossa vida da forma como nós planejamos. Há momentos em que vivemos profundezas angustiantes, experimentamos profundas tribulações, profundos conflitos, profundas frustrações, profundas desilusões e tristezas. E muitas vezes Deus, na sua soberania, nos coloca nas profundezas para percebermos que nós somos fracos e que a segurança de que nós necessitamos não pode ser encontrada nas coisas que este mundo oferece. Quando estamos nas profundezas, geralmente tudo que nos parecia ser seguro desaparece e ficamos sozinhos, ficamos sem chão e não sabemos a quem clamar. Mas aqui o salmista nos ensina que devemos olhar tão somente para um, que é Deus, e clamar por socorro. Não podemos esquecer, irmãos, que temos um Deus todo-poderoso a quem podemos clamar, a quem podemos gritar por socorro. Então, das profundezas e tribulações em que o salmista se encontrava, ele obteve confiança para se achegar a Deus e clamar por socorro. Ele busca tão somente o Senhor. Em que profundezas você se encontra? Olha, não importa as profundezas em que você se encontra, é necessário clamar a Deus. Irmãos, às vezes é preciso chorar diante do Senhor. Ore a Deus até que seja ouvido. Ore a Deus até que Ele responda a sua oração. Clame, busque ao Senhor com toda a intensidade do seu coração. Não esmoreça diante das dificuldades, das lutas, das profundezas em que você se encontra. Isso me faz lembrar de um fato narrado nas Escrituras, em Marcos capítulo 10, de um homem que era cego. O seu nome era Bartimeu. Aquele homem costumava ficar ali nas ruas, pedindo esmola, esperando que alguém passasse por ali e o ajudasse. De repente, aquele homem ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E ele, ouvindo toda aquela movimentação, ele perguntou: quem está passando? O que está acontecendo? E alguém disse: é Jesus o Nazareno. Jesus está passando por aqui. Então diz a Bíblia que aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz que aquilo começou a incomodar a multidão. E as pessoas disseram: pare de gritar, não incomodes o mestre. E diz a Bíblia que aquele homem passou a gritar com maior intensidade e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus parou e disse para aquele homem: que queres que eu te faça? Então aquele homem pediu para que fosse
curado. Meus irmãos, ele gritou com todo o seu ser, ele insistiu, ele clamou, ele pediu. Então, irmãos, nas situações adversas, clame a Deus, eleve a Deus a sua voz, ore a Deus com toda a intensidade do seu coração, pede a Ele para ouvir o seu clamor. Foi assim que Bartimeu fez, foi assim que o salmista fez. Ele disse: Senhor, escuta a minha voz, escuta a minha oração, escuta o meu clamor. Meus irmãos, eu entendo que quanto maior for as profundezas, maior deve ser o nosso clamor. Então, as profundezas ensinaram o salmista a clamar. Mas também, irmãos, as profundezas ensinaram o salmista a confessar a Deus o seu pecado. Então, em segundo lugar, nas profundezas da angústia, o cristão deve confessar a Deus os seus pecados. Observem os versículos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aqui está a chave para entendermos este salmo. Nos versículos 1 e 2, o salmista apresentou a Deus o seu clamor e a condição em que ele se encontrava, nas profundezas. Até então, não sabíamos a causa da sua angústia. Agora ele vai descortinar para nós a causa, a origem da sua angústia, da sua aflição. E a causa da angústia, da aflição do salmista é o seu pecado. Olha o que ele diz, o versículo 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A expressão se observares, utilizada aqui, tem alguns significados. O significado básico é de guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Mas há um sentido muito importante dessa palavra nesse contexto, que é acumular. A ideia aqui é que se Deus acumulasse os nossos pecados para serem usados contra nós em um tribunal. Essa é a ideia da palavra. Se Deus mantivesse esses pecados guardados para serem usados contra nós. E a conclusão do salmista, então, é que se Deus acumulasse os nossos pecados e usasse contra nós, ninguém subsistiria, ninguém escaparia. Ele: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A expressão subsistirá traz exatamente essa ideia de permanecer de pé diante de um tribunal ou diante de um julgamento. Então, se Deus montasse um tribunal, ninguém ficaria de pé, ninguém permaneceria, nem o homem mais santo deste mundo permaneceria de pé. Então, a ideia que o salmista quer mostrar aqui para nós é que não há ninguém justo diante de Deus, todos são pecadores. Ah, meus irmãos, se Deus acumulasse, guardasse os nossos pecados e montasse um tribunal e usasse esses pecados contra nós,
quem seria capaz de permanecer de pé? Homem nenhum. Ele reconhece que ninguém é justo diante de Deus. E Jó, entendendo a pecaminosidade do homem, ele fez a seguinte pergunta: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? É uma pergunta retórica. Ele mesmo responde: ninguém. Essa é a situação do ser humano. Ele está no poço da imundícia. Ele não consegue sair dali até que Deus venha e o resgate daquela situação. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. E é isso que Deus se dispõe a fazer com todos aqueles que se acheguem a Ele, clamem a Ele por socorro. Irmãos, nós precisamos resgatar essa ideia em nossos dias. Assim como o salmista, todos nós precisamos ter consciência de que somos pecadores. Precisamos nos humilhar e reconhecer a nossa condição de pecadores. Perceber que esta condição nos leva muitas vezes às profundezas, para o fundo do poço. E o salmista, ao passar pelas profundezas, percebeu a sua miséria espiritual. As profundezas revelaram ao salmista a sua inclinação pecaminosa. A sua pecaminosidade se tornou mais evidente ali nas profundezas. Ele se sentiu desnudo diante da santidade e da majestade de Deus. Irmãos, a lembrança de seus pecados veio à sua mente. Porém, essa lembrança foi seguida de uma declaração maravilhosa, uma declaração sublime. Olha o versículo 4. Contigo, porém, está o perdão. Há nesse versículo aqui uma proposta graciosa. É exatamente aqui, meus irmãos, que o salmista começa a ascender das profundezas do pecado para o gracioso perdão de Deus. É aqui que começa a renovação. É aqui que o salmista começa a experimentar o perdão de Deus na sua vida. O clamor que passa pela confissão se reveste agora de uma confiança grandiosa, onde o salmista afirma com toda a convicção, categoricamente: contigo, porém, está o perdão, Senhor. É como se ele dissesse: em Deus há perdão. Deus olha para o pecador. Meus irmãos, tenha a certeza de que pecado confessado é pecado perdoado. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus perdoador. Então, nas profundezas, o salmista entendeu que precisava clamar, que precisava confessar a Deus os seus pecados. Mas também, irmãos, em terceiro lugar, nas profundezas, o salmista aprendeu a confiar em Deus. As profundezas podem nos ensinar a olhar tão somente para Deus. Momentos de profundezas e angústias
são também momentos de aprendizados. Ao passarmos por situações difíceis, é importante lembrarmos que Deus quer sempre nos ensinar algo. E é nesse momento de profundeza, de angústias, o salmista aprendeu também a confiar em Deus. Olhem para os versículos 5 a 8. O salmista declara: guardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Nos 4 primeiros versículos, o salmista se dirige a Deus, confessando o seu pecado. Agora, do versículo 5 ao 8, com o uso da terceira pessoa, o salmista se dirige ao povo de Israel. Observe o versículo 5: aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Essa palavra aguardar, ela é intensiva. A versão NVI traduziu assim essa expressão: espero no Senhor com todo o meu ser. O salmista, agora ele espera intensamente em Deus. Ele espera confiantemente pelo Senhor. É uma esperança confiante. Ele não desiste de confiar no Senhor, de buscar ao Senhor. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, confia no Senhor. No momento certo, Ele vai trazer o livramento. O salmista só vê um recurso para a sua vida: o Senhor. E ele acrescenta: eu espero na sua palavra. Meus irmãos, a confiança do salmista em Deus pressupõe o conhecimento da palavra, pressupõe conhecimento de Deus. E ele espera em Deus porque conhece Deus. Ele espera em Deus porque ele sabe quem é Deus. A nossa esperança e confiança em Deus vai depender do quanto nós conhecemos a Deus. Ele conhece as Escrituras. E outra coisa maravilhosa que não podemos deixar passar é que a confiança do salmista, ela é contínua. O versículo 6 indica isso para nós. Esse texto pode ser traduzido assim também, o versículo 6. A minha alma tem esperado no Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Meus irmãos, quando ele diz que a minha alma tem esperado, ele quer mostrar que não esperou apenas uma vez, mas é como se ele dissesse: eu tenho esperado continuamente, constantemente pelo Senhor. E o salmista espera no Senhor confiantemente. O salmista, ele compara a sua esperança com os guardas que esperam ansiosamente o dia amanhecer. Ele sabe que o quanto os guardas estavam ansiosos pelo novo dia, pelas primeiras horas do dia. Assim ele expressa o seu desejo intenso e ardente de estar na presença de Deus.
E a repetição da frase é uma prova da sua perseverante espera. Ele diz que espera pelo Senhor, não como os guardas pelo romper da manhã. Mas qual a expressão que ele usa aí? Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A nossa confiança no Senhor deve ser assim também como a do salmista. De tal modo que deve ser o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, a nossa maior expectativa de estar na presença do Senhor. E o versículo 7, ele exorta Israel a confiar no Senhor. Ele diz: espera, Israel, no Senhor. Agora ele já foi resgatado, ele foi perdoado. Então ele quer dar esse testemunho para Israel, ele quer contar para Israel e também convocar Israel a confiar no Senhor. Mas, meus irmãos, por que Israel deveria confiar no Senhor? Porque a igreja deve confiar no Senhor. Porque cada cristão individualmente deve confiar no Senhor. Olha o versículo seguinte: porque no Senhor há misericórdia. Esta é uma palavra graciosa. Deus é um Deus misericordioso. Misericórdia é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, de modo que Deus não poderia ser Deus sem essa característica. Então, misericórdia faz parte do ser de Deus. E Ele não apenas é misericordioso, mas Ele expressa diariamente a sua misericórdia. Como diz Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus nos perdoa porque Ele é misericordioso. E se não houvesse perdão, não haveria relacionamento com Deus. Isso seria impossível. É por isso que Deus vem em nossa direção e apresenta o perdão. E no final do Salmo ele diz: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E em segundo lugar, Israel deveria continuar confiando no Senhor, porque no Senhor há copiosa redenção. A palavra redenção, geralmente usada no Velho Testamento, traz a ideia de troca, de resgate. Uma pessoa poderia redimir um escravo comprando-o de volta, ou comprando e dando a sua carta de alforria, comprando de volta. Mas essa palavra redenção, ela é sempre usada nesse contexto. Mas aqui é o único lugar no Velho Testamento em que a palavra redenção aparece no sentido de redimir dos pecados. É o único lugar no Velho Testamento. Então o salmista diz: nele copiosa redenção. Deus nos redime, irmãos. E aqui está a pessoa de Cristo, claramente. Irmãos, quem é o nosso Redentor? Quem é o nosso Redentor? Hoje expressamos muito essa palavra aqui nos hinos e nos cânticos. Quem foi que pagou em nosso lugar o preço do pecado? Quem foi que morreu em nosso lugar?
Quem foi que derramou o seu sangue em favor de todos os eleitos? Foi Jesus. Ele é o nosso Redentor. Então este salmo traz uma revelação muito clara sobre a história da redenção do povo de Deus. Jesus é o nosso Redentor. E quando Paulo escreveu a sua carta a Tito, ele falando da graça e da redenção que há em Cristo, ele diz que o Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E o próprio Jesus se identificou como Redentor quando ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nele há copiosa redenção. Por esta razão, meus irmãos, é que devemos continuar confiando em Deus, confiando em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Todas as bênçãos que recebemos em Deus, todas as bênçãos que recebemos de Deus, nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ele que nos resgatou da escravidão do pecado. Então, meus irmãos, este salmo nos ensina que não importa qual a profundeza nós estamos, Deus pode nos livrar. Se Ele pode nos resgatar do profundo abismo de pecado em que estávamos, Ele pode resgatar qualquer um de nós, de onde estivermos. Esse é um salmo maravilhoso, um salmo sublime. É um salmo de um pecador arrependido, que está necessitado da misericórdia de Deus. Então o salmista clamou, confessou e confiou no Senhor. Faça isso também. Confie no Senhor e Ele nos mostrará o caminho. Mesmo onde não pareça haver um caminho, o Senhor apontará o caminho. Então, irmãos, é necessário clamar, confessar e confiar em Deus. Que Ele nos ajude a confiar sempre